capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o 7, e depois nós leremos o verso de número 21, ok? Todos encontraram aí? Lucas capítulo 2, verso de 1 a 7, depois nós vamos dar um salto e ler o verso 21. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. 21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Pai, que nada atrapalhe a nossa atenção nesse instante. Que o nosso coração esteja atento, sensível a ouvir o Teu ensinamento. Concede-nos do Teu Santo Espírito, Pai, para que nosso entendimento seja completo daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto já bem conhecido. Nós temos lido esse texto, eu pelo menos quarta-feira comentei um pouquinho só sobre ele no shopping, com os irmãos do coral. Ontem comentei um outro aspecto desse texto, aqui na nossa festa de Natal. E hoje eu queria comentar sobre outras lições, se nós podemos extrair desse texto. Eu diria que a palavra de Deus, ela é muito rica. Nós podemos ler um mesmo texto e em cada momento da leitura extrair lições diferentes para a nossa vida. Tamanha a riqueza da palavra de Deus que sempre nos instrui. E quando acompanhada da operação do Espírito Santo, ela muda a nossa vida, ela vai nos transformando segundo a vontade de Deus. Então, essa palavra, ela precisa preencher o nosso coração. E eu quero então trazer para os irmãos alguns aspectos curiosos, alguns aspectos intrigantes do nascimento de Jesus que aqui estão registrados. Bem, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que a Bíblia registra que cerca de 700 anos antes de Cristo, por meio do profeta Miqueias, foi anunciado que o Messias ia nascer na cidade de Belém. Cidade de Belém fica mais ao sul de Israel. Se a gente abrir o texto, eu falei Miqueias, desculpa. O nome do profeta é Miqueias. Se eu disse outro nome, apaguem. Profeta Miqueias, capítulo 5. Ele diz assim, capítulo 5, verso 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Aqui, cerca de 700 anos antes de Cristo, o profeta Miqueias já anunciava onde seria o nascimento do Messias. Onde ele iria nascer? Ele iria nascer em Belém. Cidade simples, humilde, na região sul de Israel. Irmãos, se a Bíblia então assim registra,
Era necessário que Cristo nascesse em Belém. Mas onde mesmo moravam os seus pais? Onde mesmo morava a sua família? A sua família morava em Nazaré, na região norte. Eles não moravam na região sul. Era uma distância de cerca de 160 quilômetros, da onde eles moravam em Nazaré, até na região sul, em Belém, onde Cristo fora anunciado que nasceria. E veja então, irmãos, que a Bíblia registra que Jesus precisava nascer ali. Este era o local que Jesus teria que nascer, Belém da Judéia. Mas como isso seria possível se ele morava, de certa forma, distante dali? E mais, Maria estava ali já próximos, talvez, 9 meses de gestação. Imaginem fazer uma viagem, uma mulher grávida com 9 meses de gestação, prestes a ganhar o seu bebê, fazer uma viagem naquela época de 160 quilômetros. Era uma viagem de muitos dias. E não era uma viagem num percurso de estradas boas, asfaltadas. Não. Era região montanhosa, estradas ruins, não dava para viajar à noite. E ainda era uma época de chuvas. Hoje em São Paulo cai uma garoa, muita gente já não sai de casa. Costumo dizer que na nossa época nós temos crentes de açúcar. Caiu uma garoa, não vão na igreja. Imaginem vocês naquela época. Maria tendo que viajar com José numa estrada ruim, talvez debaixo de chuva, e grávida, de 9 meses. Pensem vocês, o que motivaria José e Maria a sair da sua região, em Nazaré, para ir até Belém? Havia uma profecia falando sobre isso. Mas será que era o simples fato de haver uma profecia? Talvez eles até conhecerem essa profecia. O anjo já havia falado com Maria. Ela guardava tudo isso consigo, diz as Escrituras, silenciosamente. Mas será que isso seria suficiente para fazê-los vir até Belém? Pois bem, é aí que entra o primeiro aspecto que eu chamo de intrigante do nascimento de Cristo. Como Jesus iria nascer em Belém. O texto que nós acabamos de ler, ele registra aqui que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Opa, espera aí. Aqui nós temos uma informação importante. Naqueles dias César Augusto publicou um decreto determinando um recenseamento. Aqui então nós temos o que eu chamo de primeiro fato intrigante. O primeiro fato é que Deus usa até os ímpios para fazer os seus propósitos. César Augusto não era um homem cristão. Quem era César Augusto? Será um líder do povo da época? Não, muito mais. Seria apenas um prefeito da cidade? Também não. Um governador, talvez? Não. César Augusto era nada mais, nada menos do que o imperador de todo o Império Romano. Era o homem mais poderoso da época. Deus vai usá-lo para fazer o seu propósito. Deus vai usá-lo para fazer com que a família de Jesus, José e Maria, pudessem vir de sua cidade, lá ao norte, em Nazaré, viajar em 160 quilômetros até Belém, para cumprir a ordem, o decreto de César Augusto. E então alistar-se em Belém, que era a cidade de nascimento de José. Veja bem, Maria sequer era obrigada a ir. Quem tinha que participar do recenseamento era o homem. Era o chefe da casa, bastava José. Mas não, ele leva Maria junto consigo na viagem. Ela estava para dar à luz a qualquer momento. Veja aqui mais um aspecto curioso. Os pais de Jesus já aprenderam desde cedo aquilo que Jesus ainda ensinaria: dar a César o que é de César, obedecer a César. Eles então, em obediência ao decreto
de César Augusto, eles vão fazer aquela viagem, uma viagem sem dúvida alguma difícil, desgastante, para chegar até Belém. Deus os traz de lá, da região norte, Nazaré, até Belém. E como? Deus vai usar um imperador, um homem ímpio. E veja que fato intrigante é que esse negócio do recenseamento que César Augusto decretou era um recenseamento no mínimo maluco, uma coisa assim um tanto quanto absurda fazer um recenseamento daquele. Os estudiosos dizem que tinha cerca de 60 milhões de pessoas, homens, 60 milhões de homens foram contados. E o absurdo desse recenseamento é a pessoa tinha que sair de onde ela estava e ir para a sua própria terra de nascimento. Já imaginaram um negócio desses hoje? É lógico, talvez você já tenha participado de algum censo, algum recenseamento. Você talvez já tenha se alistado. Mas hoje vai alguém lá do IBGE na sua casa com uma maquininha na mão, digita seus dados ali, em poucos minutos está tudo resolvido. Mas já imaginaram? Se vocês tivessem que ir até a sua própria terra de nascimento, muitos aqui certamente iriam lá para Minas Gerais, viajar aí horas para chegar até a sua própria terra. Talvez alguns na região sul, outros como eu na região nordeste, outros no norte, outros até em outro país. Vejam, quanto trabalho eles não tiveram, não? Era um decreto um tanto quanto difícil, movimentando pessoas para todos os lados. E por que Deus fez isso? Para que um simples casal, José e Maria, pudessem voltar à sua própria terra. E assim, a profecia de Miqueias, dita 700 anos antes de Cristo, pudesse então encontrar cumprimento. Jesus então nascesse na cidade de Belém. Veja, irmãos, Deus vai usar a vida de um homem poderoso na época, com um recenseamento maluco, para que se cumprisse os seus propósitos. Ali, em Belém, nasceria o Filho de Deus. Deus vai movimentar todo o mundo daquela época, para que um simples casal da Galileia pudesse vir da casa deles na Galileia para Belém, a fim de ali nascer o Filho do Todo-Poderoso Deus e cumprir a sua palavra. Meus irmãos, o que isso traz de lição para nós? O que isso nos ensina? Qual o ensinamento prático que a gente vê deste fato intrigante? Deus tem total controle da história. Deus tem total controle das nossas vidas. E Ele vai usar quem Ele quiser para realizar os seus propósitos, mesmo que sejam ímpios, mesmo que sejam pessoas que não são cristãs, que não professam a fé em Cristo, Ele vai usar. Ele usa quem quer e como quer. Deus pode usar ímpios para abençoar a sua vida. Não pense que só você tem para oferecer. Deus pode usar o ímpio para abençoar você também. Ele é o Senhor da história. Ele tem toda a história nas suas mãos. Ele tem o controle de toda a história e também das nossas vidas. Nós podemos muito bem tomar esta palavra para nós hoje. Hoje nós vivemos em um momento caótico, um momento conturbado, um momento desanimador da nossa história, da história do nosso país. Mas nós devemos crer, irmãos, que apesar de todos os desmandos do nosso governo, das autoridades do nosso país, nós temos que crer, irmãos, que Deus continua governando. Deus é quem continua no trono. Ele continua tendo total domínio sobre toda a história, sobre o nosso país,
sobre as autoridades que aqui foram colocadas por Ele mesmo, seja para bênção nossa, seja para juízo, disciplina e correção do seu povo. Nós sabemos que Deus está no trono e é Ele quem governa. E Ele se levantará no momento em que Ele quiser e fará justiça aos povos. No momento em que Ele se levantar, Ele cumprirá mais uma vez os seus propósitos. Veja, irmãos, há um segundo fato aqui, registrado nestes poucos versículos que nós acabamos de ler, bastante intrigante também. Quem estava nascendo ali não era um simples bebezinho. Não era. Quem estava nascendo ali não era um bebê puro e simples, um bebê comum. Quem estava nascendo ali era o Filho de Deus, o Filho do Deus Todo-Poderoso, aquele que é Deus juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, aquele que abdicou de toda a sua glória junto ao Pai, para vir a esse mundo, encarnar, se humilhar, se fazendo homem, entrando ali no ventre de Maria, se fazendo um bebê e crescendo como nós, suportando tamanha humilhação desde o seu nascimento até a sua morte. Era Jesus que estava nascendo ali, não era um simples bebezinho, é aquele que é o Messias, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Cristo, é o Príncipe da paz, é Ele que estava nascendo. E o Senhor veio a este mundo para nascer num berço de luxo. Foi isso? As crianças sabem bem. Foi isso? Jesus veio a esse mundo e nasceu num berço bem bonitão, num palácio, num lugar maravilhoso? Não. Nascer numa manjedoura. Aquele que é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele veio a esse mundo, Ele sendo rico, dono de tudo, criador de todas as coisas, Ele vem a esse mundo nascer numa manjedoura. Uma manjedoura possivelmente de madeira, onde era colocado alimento para os animais. Você sabe o que é uma manjedoura? Falar em manjedoura hoje no nosso contexto é um tanto quanto difícil de se visualizar o que é. Mas aqueles que já tiveram oportunidade de passear na roça, ou que foram criados na roça, sabem muito bem do que eu estou falando. Eu me recordo bem de manjedoura ainda quando garoto, eu ia na casa do meu avô na Bahia. E aqueles espaços grandes, onde criava-se gado, fazia-se plantações, e aí você ia lá no curral dos bichinhos, você tinha ali aquela espécie de coxo, onde os animais se alimentavam. E ali você tinha alimentos que eles comiam, e depois você vinha e jogava mais em cima, eles comiam, sempre sobrando. Aquele negócio ali que não era normalmente limpinho, cheirosinho, bonitinho, almofadado, não. Tinha resto de comida estragada, tinha de tudo que é tipo de coisa ali. Foi num lugar assim que o Senhor veio nascer. Numa manjedoura, diz as Escrituras. Foi ali que Ele foi colocado. E a Bíblia registra que, assim como Ele foi recebido numa manjedoura, quando Ele foi embora deste mundo, Ele também foi um outro objeto de madeira, numa cruz. Foi numa cruz. Veja, irmãos, Jesus vai experimentar desde o início, no seu nascimento, até a sua morte, de humilhação. O Filho de Deus veio a este mundo, Jesus veio a esse mundo experimentar humilhação, recebido numa manjedoura e despedido numa cruz. E você sabe de uma coisa? Jesus sabia de tudo isso. Jesus veio exatamente para isso. Sabe por quê? Porque Ele sabia que só assim, somente assim, Ele poderia resgatar este povo para Deus. Um povo para Deus. Só assim Ele poderia redimir a mim e a você.
Só assim ele poderia pagar pelos meus e pelos seus pecados. Não haveria nenhuma outra pessoa capaz de fazer isso. Só ele poderia fazer isso. E foi por isso que Jesus suportou toda esta humilhação. Por mim e por você. Jesus sabia de tudo isso, mas ele fez por amor. A Bíblia nos diz que o Pai amou o mundo, amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho. Fez com que Jesus viesse, nascesse numa manjedoura e fosse embora, fosse morto numa cruz, por mim e por você. Mas o texto bíblico registra ainda, irmãos, no verso de número 7, se você observar bem aí na sua Bíblia, capítulo 2, verso de número 7. Lucas cuidadosamente registra o carinho com que Maria, como uma boa mãe, registra o seu recém-nascido, seu filho, e ela a coloca na manjedoura. Sabe por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. O texto bíblico registra que não havia lugar para ele nascer na hospedaria. Não havia lugar para a sua família, para Jesus nascer naquela hospedaria. Olha só que intrigante o fato. Deus faz tudo isso, move o coração de um imperador, faz com que ele baixe um decreto para todo o império, movimentando terra e céus, para que um casal simples de camponeses pudesse se dirigir até a sua terra em Belém, e ali então nascesse o Salvador, que é Cristo. Mas quando ele chega lá, bate nas portas das hospedarias e não tem vaga. Não tem lugar para ele ali. Talvez alguém pudesse pensar, mas espera aí, por que é que os anjos também não foram lá avisar? Pensando no nosso mundo do século 21 mais moderno, por que que alguém não fez uma reserva? Ora, porque não tinha essas coisas. Não tinha reserva. E ao chegarem naquele lugar, o lugar estava cheio. Todos os lugares cheios. E quando olhamos a narrativa nos outros evangelhos, nós vamos perceber que o lugar onde Jesus nasceu não foi um lugar confortável. Era o lugar onde ficavam os animais, onde eram recolhidos os animais. Não havia lugar para eles naquelas hospedarias. Já pensou nisso, irmãos? Jesus vai com a sua mãe, o seu pai, ele ali dentro do ventre de Maria para nascer em Belém. E lá não havia lugar para eles. Não tinha um quarto, não tinha uma instalação adequada para que ali seus pais pudessem repousar, passar uma noite tranquila. Irmãos, Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia de tudo isso. Ele sabia que o que o aguardava não era um quarto confortável, mas o seu lugar de nascimento seria um lugar humilde em Belém, numa manjedoura. E ele sabia que o fim de sua vida também seria na cruz. Hoje, muita gente enche a vida com tantas coisas, enche o coração com tantas coisas, que não cabe mais Jesus ali, não tem mais espaço para Jesus. Hoje nas nossas casas, talvez, também tenhamos muitas coisas, talvez ela esteja assim, cheia, e também não tem espaço para Jesus ali. Jesus hoje veio habitar com você. Jesus hoje deixou a sua glória para habitar não num lugar de luxo, mas numa manjedoura. Essa manjedoura sou eu e você. Manjedouras sujas? Sim. Com comida estragada, restos. Eu e você, cheios de pecados. Mas é habitar em manjedouras assim como eu e você, que Jesus quer, que Ele veio para isso. Se a sua vida está cheia de tantas coisas, é necessário esvaziá-la, para que Jesus tenha espaço
no seu coração, na sua casa, na sua família também. Jesus veio para nascer ali, aí, em você. Tem lugar para Ele aí? Tem lugar para Jesus aí hoje na sua vida? Tem espaço para Ele? Foi por pessoas sujas, pecadoras, como eu e você, que Jesus morreu. O lugar dele não era neste mundo. Ele não veio para o mundo. Ele veio para os seus. A Bíblia diz que os seus o rejeitaram. E então ele encontrou um outro povo para si, do qual fazemos parte. Ele veio para você. Tem lugar para ele aí hoje? Você já o recebeu como quem ele é de verdade, não um bebezinho, mas como o Senhor? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como diz o verso 21, como Jesus, o Salvador, aquele que salva o seu povo, o Messias, o ungido do Pai. Você já o recebeu assim? É assim que Jesus quer ser recebido por você nessa noite. Se você não o recebeu, você tem a oportunidade de fazê-lo ainda hoje. Há lugar para Jesus aí no seu coração? Tem lugar para Jesus aí na sua casa? Pense nisso. Eu quero orar com você nesse instante. Quero te ajudar a convidar o Senhor para vir morar no seu coração.